Olá, tudo certinho? Bom, hoje eu quero chamar vocês para participar de uma conversa muito especial, muito diferente. Hoje eu estou recebendo aqui comigo a Anne Costa. Ela veio apresentar para nós algumas coisas que eu venho falando muito nos nossos vídeos, eu venho falando muito na comunicação que a gente vem tendo sobre como se portar, como se vestir, como se vender, como vender a sua imagem para quem está fazendo o seu processo seletivo, seja o entrevistador, seja o recrutador ou o dono da empresa mesmo. Então, Anne, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. A gente vai poder hoje conversar direitinho sobre como é que funciona essa parte do processo seletivo e como é importante a imagem. Eu falei isso já, a primeira impressão é sempre a que fica e a gente não tem como fazer duas primeiras impressões, né, Anne? Não tem, isso é muito importante, precisa ser levado muito em consideração, porque a gente tem no máximo até 3 segundos para pensar algo, para julgar algo, para formular algo sobre uma outra pessoa. Então, como que vai estar a nossa imagem nesse momento, principalmente quando se trata de emprego ou de uma carreira profissional? Como que vai estar a nossa imagem, como está o nosso cabelo, como está a nossa postura, quais são as cores que a gente está usando para estar transmitindo o que a gente precisa. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Bom, mas então, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais de como é que funciona o teu trabalho, explica um pouquinho mais como é que é a tua profissão, como é que você pode ajudar as pessoas, principalmente nesse momento de processo seletivo, nesse mundo que a gente está vivendo, meio na crise, meio na confusão. Então, como é que funciona a aplicação do teu trabalho dentro do processo seletivo de maneira geral? A consultoria de imagem, ela é um investimento em você, em primeiro lugar. É algo que independe do que você vai fazer naquele momento. Quando você tem um autoconhecimento, quando você sabe bem, se conhece bem da cabeça aos pés, interno e externamente, você vai conseguir ter uma comunicação muito melhor, porque olha a diferença de você se sentir confortável aonde você está. E eu não falo só de se sentir confortável com roupa, mas sim no que você está passando, na postura que você está tendo, no que você está conversando com outros, conhecimentos que você tem. Então, querendo ou não, a consultoria ela abrange tudo isso, não só a sua imagem externa, mas a interna também, porque é o que você tem dentro que você vai externar através da sua imagem. Então, a consultoria ela serve para isso, para aperfeiçoar, potencializar a sua imagem e principalmente para otimizar o seu tempo, porque não tem coisa mais chata que você chegar atrasado nos locais porque estava perdendo tempo escolhendo uma roupa para a ocasião que você vai ter, por exemplo. Então, é para ensinar você a fazer escolhas mais assertivas e estar muito confortável e seguro do que você está apresentando. Ótimo. Tem uma coisa então que a gente fala que é muito importante, que eu falo muito isso nos meus vídeos, nos ensinamentos que eu estou fazendo, tem muita gente que vai para o processo seletivo sem entender o mínimo do que está acontecendo. Nossa, gente. Sem se preocupar o que está vestindo, se conhecer um pouquinho e conhecer um pouquinho mais também sobre a empresa para associar. Não perder o estilo pessoal, Não. mas também não ir completamente com a roupa errada. O que você pode dizer sobre o entendimento que a pessoa precisa ter para o processo seletivo? Por exemplo, assim, eu vou fazer entrevista num banco. Eu não posso ir vestido de um jeito que eu vou para fazer entrevista numa loja que vende acessórios super descolada. Então, como é que a pessoa pode identificar essa diferença? É completamente diferente. E o primeiro ponto é saber aonde você está indo. E a partir disso alinhar com o seu gosto pessoal, porque também você não tem que deixar de ser você, não tem que deixar de usar o que você gosta, mas sim buscar elementos que possam unir com o local, com o que o local pede. A gente sabe que tem local que pede um dress code, tem outros locais que não pedem, mas o mínimo de conhecimento que a gente tenha já faz toda a diferença. Então, como você falou, ir fazer uma entrevista num banco e fazer uma entrevista numa loja de peças mais básicas é completamente diferente. Então, primeiro ponto, procura conhecer o local que você está indo. Procura ir alguns dias antes, visualizar, prestar atenção como que as pessoas se vestem, como que elas se comportam. Ó a E dica, viu? até como que é você, como que você consegue se comportar, como que você consegue entrar nesse local também. Não, é muito importante
ter esse conhecimento, não deixar de ser você, mas sim buscar unir essas duas informações para você também não chegar lá, vai num banco e tá indo completamente básico. A gente sabe que banco pede uma imagem mais formal. Claro. Só que você tem como estar com a imagem formal e confortável. E principalmente para mulheres, não precisa estar formal, não precisa estar elegante de salto alto. A gente consegue trazer essa imagem usando um calçado que não tenha salto, por exemplo. Por isso que é muito importante conhecer o local que você está indo e conhecer muito bem o seu gosto pessoal, o seu estilo pessoal. E Anne, quando a gente trata de... Vamos lá, a pessoa pode não ter muita percepção disso. A gente sabe que isso é uma coisa que não é todo mundo que entende o que vestir na maneira correta. Existe alguma coisa assim que você possa dizer que seja meio que padrão, que a pessoa tem que cuidar? Quais são os itens que a pessoa tem que cuidar? Por exemplo, para mulheres, o que é regra? Sobre, vai usar calça, vai usar saia, o que pode na saia, o que pode na calça, o que pode na parte de cima, aquilo que é básico mesmo. Se a pessoa disser assim, eu não quero errar, mas estou com medo de ir por minha conta própria e acabar errando lá. O que é o básico, o que não pode faltar, o que não pode sobrar? Tá. Principalmente se tratando tanto de trabalho formal quanto um trabalho informal, tá? A gente pode até usar, por exemplo, um armário cápsula dentro disso. O que é? Dentro desse armário cápsula terão as peças estratégicas para o que a pessoa precisa. E aí, com essas peças, ela consegue transformar para um look mais formal, para um look informal e de repente até para um look lazer, porque tem como a gente fazer isso. Então, começando por cima, que é o que eu sempre gosto de falar, sempre trabalho dessa forma dentro da consultoria, tanto mulher quanto homem, tá, gente? Cabelo, tem que tomar muito cuidado no aspecto que tá o seu cabelo. Se é uma mulher que está com o cabelo um pouco mais sujo, então faz um penteado, só que um penteado, como que é o local que você está indo? É um local mais formal? Então, cuidado com a estrutura, com o penteado que você vai estar fazendo. Se é um local mais formal, coloca o cabelo, deixa ele preso, um rabo mais baixo, por exemplo, que já vai passar essa seriedade, essa autoridade, essa sofisticação que pede. Se for um local mais descolado, você pode deixar o seu cabelo mais solto ou até fazer um rabo mais alto. Ele vai trazer mais esse dinamismo, esse movimento que precisa ter no seu cabelo. Homem, a mesma coisa, tomar muito cuidado com a estrutura que está o seu cabelo, com o corte que está usando. Gente, cortem o cabelo, por favor, isso é muito sério. Porque a gente vê que às vezes está com a barba mal feita, que está com o cabelo também mal cortado. Precisa tomar muito cuidado com isso. Mulheres, aspecto com maquiagem. Eu ia perguntar sobre maquiagem. De preferência que sejam tons ou terrosos ou tons mais neutros, que é um marrom, por exemplo. Não coloquem o preto, porque o preto, dependendo da forma que usar, vai pesar muito. Então, acaba assustando, acaba afastando a pessoa que está ali na sua frente conversando com você. E tem que deixar um aspecto de naturalidade, né? Sim. Porque você nunca sabe como é que a pessoa que está vendo você pode recepcionar a mensagem. É muito importante. Então é importante isso. deixar esse tom de neutralidade, né? Muito importante. E não só na sombra, mas principalmente no blush, mulheres. Cuidado. Não precisa ser uma chinelada, por exemplo. A gente sabe que tem mulheres que às vezes gostam de uma pegada mais carregada, Marcada, mas né? nesse momento não é o ideal. Nesse momento, o mais ideal sempre é manter a neutralidade. O mais natural possível. Para que a gente não agrida, de certa forma, a pessoa que a gente está conversando, né? Isso, exatamente. E aí, cuidado com os acessórios que vai estar usando também, que seja uma pegada mais minimalista ou até mais delicada, não tem problema algum. Blusa, tá? A parte de cima, que seja uma camisa, ou se estiver usando uma camiseta, coloca uma terceira peça, que mesmo que seja um trabalho mais formal ou informal, mas vai mostrar que você parou para se preocupar, teve esse tempo para fazer uma boa apresentação. Ótimo. Se for uma calça, aposta no jeans, porque o jeans ele é muito democrático, ele vai desde o informal até o formal. Então, vai com uma calça jeans, mas que ela não tenha detalhes, como um detonado, que ela tenha um número, que seja o seu número, nem a mais, nem a menos, para também não passar um desleixo ou não passar uma imagem que não é aquela imagem que a empresa está procurando, então precisa tomar muito cuidado com isso também. No calçado, evitem mostrar o pé. O pé que eu falo é o peito do pé ou as suas unhas, porque o pé, ele é um elemento
feticista, é assim que fala? Fetichista. É Fetichista, isso. O pé, ele é muito sexy. A gente sabe que tem pessoas, tanto homem quanto mulher, que de repente vai olhar para alguém e vai ser o primeiro ponto que vai focar. Então ali você está indo em busca de um trabalho e não em busca ou não com outro foco. O seu foco ali é o seu trabalho, é a sua carreira profissional. Então você precisa tomar cuidado no calçado que está usando e de preferência que ele seja fechado também. Porque num processo seletivo, a gente tem que prestar muita atenção que o foco principal tem que ser quem é você como profissional. Isso. E não a aparência que você tem. Isso. Então, o que a gente está ensinando aqui hoje é para manter a neutralidade de uma maneira que seja agradável, mas essa neutralidade que seja suficiente para você, ao mesmo tempo, mostrar que você se cuidou, porém não querer aparecer demais, não querer mostrar demais, porque isso vai tirar o foco daquilo que você foi mostrar lá, que é o seu trabalho, né? Exatamente, é o ponto principal. E homem, no mesmo segmento também, cuidado com a parte de cima que vai estar colocando, seja uma camisa, seja uma polo, seja uma camiseta, porém, se for usar uma camiseta, de preferência que seja gola redonda e não gola V, porque aí vai passar esse conservadorismo, a pessoa que se preocupou também com o que ela foi entregar ali, que é o intelecto, é o que ela sabe fazer e não a imagem como um todo. A gente sabe que agrega, mas quando se trata de uma entrevista de emprego, é muito mais o seu conhecimento, a sua comunicação verbal do que a não verbal. Então é preciso tomar cuidado com isso também. E sempre levando em consideração aquilo que a gente falou logo no comecinho. Vai depender muito também do ambiente que você está indo. Sim. Se você fez aquilo que você disse, de procurar um pouquinho antes o local de trabalho, vai que seja numa loja de shopping super descolada. Você chega lá, tá todo mundo tatuado, todo mundo de piercing, e cabelo comprido, cabelo solto e tudo mais. Se você for muito formal, obviamente você não vai se conectar com aquele ambiente. Completamente. Então, tudo isso precisa estar sempre adaptado ao local que você está indo. Então, procurar essa forma mais básica que você está passando para que seja um tom de neutralidade, para que você consiga agradar a todos, mesmo que existam os extremos, né? O extremo do banco. É o que eu sempre gosto de falar. Quando a gente eu falo, dou o meu exemplo. Eita, que eu gaguejei agora. Quando eu acordo todo dia. Graças a Deus. Que bom. E aí, cada dia, eu sou uma pessoa que tem um humor diferente cada dia. E como que eu busco mostrar isso? Através da minha vestimenta. Então, tem dias que eu vou querer estar mais descolada, tem dias que eu vou querer estar mais sofisticada, tem dias que eu vou querer estar extremamente criativa. Então, a gente precisa pensar nisso da mesma forma que a gente está indo fazer uma entrevista de emprego. O local pede o quê? É mais descolado, é mais criativo, é mais básico, é mais sofisticado. O que ele está pedindo? Então, com o que eu gosto, com o que eu tenho dentro do meu guarda-roupa, como que eu vou conseguir traduzir isso? Então, o principal de tudo é você conhecer aonde você está indo. Que aí, no mais, vai destrinchando com o que você já tem dentro do seu guarda-roupa sem sair do seu estilo. Dani, e o que não pode? O que não pode? Além de bermuda, chinelo, rasteirinhas, coisas, pés abertos, o que não pode além disso? Que isso é básico, isso não precisava nem falar, que não pode, mas mesmo assim, foram muitos anos de processo seletivo e eu posso dizer para você que já recebi gente de chinelo, de camiseta, de regata, de boné, tudo isso eu já recebi nas entrevistas e são coisas assim, gente, não pode. O que mais não pode? Gente, isso é muito delicado. É muito delicado. Você já respondeu praticamente tudo que não pode. Isso é muito delicado. A gente precisa saber aonde que a gente está indo para saber como que se comportar, como que se vestir. Então, chinelos, perna aparecendo, mulheres decote, muito cuidado com o decote. Isso é muito sério, muito sério mesmo. Porque isso pode tirar a atenção do entrevistador e aí já vai tudo para baixo. Muito cuidado. Unha também, tanto homem quanto mulher, cuidado não estar com unha descascando. Homens, cuidado para não estar com a unha suja, que isso também é muito sério. Se você acabou de comer, passa no banheiro, vai no espelho, olha seus dentes. Tem que tomar muito cuidado com isso também. Tudo que esteja ligado à sua imagem, principalmente mostrar a pele, tanto homem quanto mulher.
mostrar perna, mostrar o colo, mostrar decote. Isso tudo é muito sério e o melhor é evitar mesmo. Com relação a cores, quais são as cores que a gente pode tentar neutralizar tanto na gente como ser o mais agradável para o entrevistador? Porque a gente está ali num jogo de conquista, né? O candidato isso mesmo. tem que conquistar, porém tomar muito cuidado para não levar pela conquista do lado, como você falou, o lado sexual, o lado fetichista e tudo mais. Então, quais são as cores que causam melhores impressões para as outras pessoas e quais que facilitem o processo da conexão entre o candidato e o entrevistador? A gente vem assim Ai, eu esqueci o nome agora. Que passa de um pro outro. A gente vem de uma linha de raciocínio, assim, que o preto e o branco vai nele que sempre dá certo. Uma tradição? É, isso mesmo. A gente vem dessa tradição que a gente aos pouquinhos está começando a desmistificar isso. Não quer dizer que por ser preto e branco, que eles são as cores mais neutras e que todo mundo aposta, que sempre vai ter que ir com essas cores quando se tratar de uma entrevista de emprego. Tem algumas outras tonalidades que são mais receptivas, o azul marinho, um verde mais fechado, um verde oliva, por exemplo, um verde musgo, um vermelho bordô. Gente, bordô, tá? Não é o vermelho vivo. Por quê? Por Vermelho exemplo, vivo é sexy, né? o vermelho vivo é sexy, além de tudo, ele pode acabar tendo uma sensação de uma agressividade que não é ideal para o momento. Sim. É uma cor que, por ser muito chamativa, ela pode acabar distanciando. Então, tem que, inconscientemente, a gente acaba julgando até inconscientemente também. Não vai que seja um entrevistador que não tá num dia legal, e aí vê aquela pessoa com aquela cor tão chamativa, já não fui com a cara, já não quero saber o que ela tem para me falar, pronto, e acabou. Isso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não necessariamente o preto e o branco, mas também dá para colocar esses outros tons que são tons mais profundos, são tons mais escuros e que, por ser tons receptivos, também são tons universais. Então vai ficar bom para todo tipo de pele. E vai ficar bom para você combinar com uma outra cor na parte de baixo também. Então, branco, preto, azul marinho, um verde mais fechado e um vermelho bordô. É principalmente essas 5 cores. Então, são cores que são praticamente mais neutras, que funcionam em quase todos os ambientes. Isso. E a dica também é fugir das cores extremamente extravagantes, tipo laranja, tem que tomar roxo. cuidado, porque o amarelo, laranja e o vermelho, como são 3 cores mais quentes, elas pedem mais essa energia, esse dinamismo, só que ao mesmo tempo o ponto negativo delas é essa agressividade, ou pode cansar. Então é melhor que não apostem nela para essa ocasião, é melhor que não apostem. Certo. Com relação a... você já falou um pouquinho sobre isso, mas com relação a calçados, o salto da mulher. Principalmente da mulher, porque o homem é muito neutro, né? Vestir um tênis, um sapatênis bonito. Pronto. Cuidado com os tênis de academia, né? Sim, gente, são calçados diferentes, para cada ocasião tem um calçado diferente. Então, o calçado que você vai para academia não coloca para ir no trabalho, porque são outras propostas e até com a vestimenta que você vai colocar não vai ficar legal. Então a gente precisa ter essa noção também. Então, homens, um tênis, um sapatênis, um sapato, algo que tenha, que se for um trabalho mais formal, que seja nessa linha, se for um trabalho mais informal, que seja nessa linha, mas claro, tendo o bom senso. E mulheres, de preferência, um calçado que seja fechado, um escarpão com ou sem salto, de preferência que não seja um salto tão alto, que seja um mais intermediário. Ou então, se for uma mulher que não gosta do salto mais fino, coloca um salto bloco, que é aquele salto mais quadrado, que ele tem uma sustentação melhor e tem um conforto melhor. Se tratando de estilo, um calçado que ele tem o bico mais arredondado, ele vai passar um ar mais romântico, mais delicado, mais frágil. Então, se você é uma pessoa que quer passar mais força, mais poder, aposta no escarpão de bico fino,
porque ele vai causar essa sensação de mais elegância, de mais sofisticação e de autoridade também. Nossa, é incrível a quantidade de coisas que a gente não para pra É pensar. muita coisa. Que a gente não para pra pensar na hora de construir a nossa própria imagem, né? É muita coisa. É muito importante isso porque a gente passa essa sensação toda, e eu sempre falo isso, somente 7% da mensagem que a gente quer passar para outra pessoa são as palavras que a gente fala. Então, imagina, somente 7%. 93% é formado na nossa entonação de voz e a nossa linguagem, e a nossa imagem corporal. Então, são pequenos detalhes que podem construir um diferencial imenso na cabeça do entrevistador, na cabeça do recrutador, e que a gente está trazendo para nós esses detalhes assim, coisas pequenas que a gente talvez nunca tenha parado para pensar que fazem uma diferença enorme. E também tem quais são as linhas que a gente vai estar usando na nossa roupa. A gente precisa pensar sobre isso porque a gente precisa carregar. Por exemplo, digamos que é uma mulher, um homem muito romântico, muito delicado e que de repente vai colocar linhas mais retas, só que ele não carrega isso. Então, tudo precisa ser, Não vai ter uma ser conexão, um conjunto. Né? Tem que fazer parte do estilo da pessoa. E aí, aos poucos, também, se não, agora, se eu passo muito essa imagem de fragilidade, eu quero começar a transformar isso para levar um pouco mais de força. Então, aos poucos, vai introduzindo esses elementos na imagem, só que também fazer um trabalho na mente. Precisa ter isso também. Porque aí, aos pouquinhos, você vai começando a conquistar essa autoridade que a imagem frágil anterior passava. E aí, com essa autoridade, você vai conseguir carregar até as linhas que você está vestindo. Ótimo. Com relação a acessórios, você falou de alguns acessórios já, mas o que, principalmente a mulher que usa mais acessórios do que o homem é praticamente assim, é um alagador, um brinco, alguma coisa simples, um relógio, e de acessórios meio que tá pronto. Já foi. Para mulheres é um pouquinho mais complexo essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio sobre acessórios. O que pode e o que não pode, se existe essa divisão, e se por um acaso, assim, você for falar, em termos de anéis, em termos de colares, brincos, o que seria mais ok para um processo seletivo? Se tratando de processo seletivo, o indicado é que seja o mais básico possível. Se for uma mulher ou até um homem também que vai estar com vários anéis, ele já tirou a atenção daqui e trouxe aqui para as mãos. Então, o ideal é que não use nada. Se você for uma pessoa casada ou que tem um anel que não tira por nada, ok. Mas prefira não apostar numa quantidade maior de anéis nas mãos, porque vai tirar a atenção do que realmente importa. Se tratando de brincos, de colares, a mesma proposta também, que seja algo mais delicado, porque pode ser que dependendo da cor ou do formato que você use, vai acabar chamando mais atenção também para esse acessório. Então, que ele seja mais ou pequeno, minimalista, ou delicado, com linhas curvas ou com linhas mais retas. Só que aí que seja algo muito delicado. Para não tá brigando com o que você tá falando. E eu acho que uma coisa bastante importante também, que você já falou, mas que eu queria só resgatar uma coisa. Eu já entrevistei gente, isso é uma coisa que é bastante engraçada. Eu já entrevistei pessoas que chegaram de cabelo rosa, azul, amarrados de qualquer jeito, e aí fica aquele negócio assim, pode até ser um pouquinho polêmico. Qual é o limite da sua personalidade versus o local que você está indo procurar emprego? Porque assim, provavelmente existem marcas no mercado, provavelmente não, existem marcas no mercado que até buscam profissionais que sejam diferenciados, que tenham uma marca pessoal muito forte, porque isso faz parte da construção da estrutura da marca. Da marca. Então, o que você considera o mais correto na hora disso? De eu ter que ter a minha personalidade própria, mas ao mesmo tempo eu ter que me adaptar ao mercado de trabalho, porque não são todas as marcas, aliás, são a minoria das marcas que aceitam esse tipo de extravagâncias pessoais. Até que ponto a gente pode abrir mão da nossa personalidade para ir para um processo seletivo, tipo assim, eu vou tirar totalmente, decidi, vou procurar um emprego agora, vou trocar a cor do meu cabelo, vou me padronizar.
Até que ponto você acredita que isso seja um fator determinante na hora de... Na minha opinião, se você é uma pessoa que tem personalidade forte e que você tem certeza que não vai mudar, que só fez aquela mudança para aquela entrevista e depois que passar, você já volta ao seu normal, não vai para a entrevista. É Perfeito. muito melhor você ter esse senso, ter esse respeito por você e pela outra pessoa que está ali lhe entrevistando, porque quantas outras gostariam de ter aquela oportunidade e você Perfeito. que teve? Só que naquele momento você colocou uma máscara, uma capa inteira em você, ok, foi contratado, chega na empresa, aí você mostra quem você realmente é. Por quanto tempo você vai permanecer, A que gente você não vai precisar precisa buscar um novo. carregar. Exatamente. Eu penso muito como você. Eu acho que a gente precisa manter a personalidade da gente, a gente precisa manter o foco em quem nós somos e saber escolher exatamente qual é o ambiente que a gente quer estar. Sim. Porque se a gente tiver que mudar muito a nossa personalidade, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de ser, para poder passar num processo seletivo, em pouco tempo, duas coisas vão acontecer. Ou você vai procurar um novo emprego porque você não se adaptou com aquela vaga, ou você vai se tornar parte daquele processo assim mais neutro, mais básico, e em pouco tempo você pode não se agradar mais daquele ambiente, começar a Exatamente. produzir mal, começar a ir mal, poucos resultados e aí tudo vai por água abaixo. Por isso que é tão importante esse autoconhecimento, você saber quem você é, saber qual é o seu estilo, qual o gosto pessoal que você tem, porque você precisa carregar. Um dos piores sentimentos que existem, gente, é você estar num local desconfortável. Totalmente. Então você precisa escolher bem o local que você quer trabalhar, precisa conhecer bem esse local, o que eles prezam, o que eles querem. Então você precisa tomar muito cuidado no local que você está indo. Escolha um que vai ser confortável para você e que você não vai precisar colocar nenhuma máscara para não ficar desconfortável. Bom, gente, deu para entender um pouquinho desse universo gigantesco que é a imagem pessoal, como isso é importante na hora do processo seletivo, porque é cabal, assim, eu já entrevistei muitas pessoas e dá pra ver claramente como as pessoas não se preocupam em como vão se vender, como vai ser a verdade. venda dessa imagem. Quando a gente fala de venda, não é você vender o produto. Antes de você chegar até a venda do produto, você precisa se vender, se lançar. Então, como que está a sua preocupação com isso? Exatamente. Já parou para pensar que a pessoa só vai chegar até você se ela se agradar de como você está? Se imagina que você foi procurar emprego numa loja de varejo. A loja de varejo aceitou você e tudo mais, e você não está bem fisicamente, bem vestido, com a imagem correta, com a maquiagem correta, cabelo correto. O cliente que está chegando até você não vai se agradar daquilo. Não vai. E aí vai procurar a pessoa do lado. E aí seus resultados vão cair, você vai perder o emprego de novo. Então, é muito importante que toda a etapa do processo seletivo, e mesmo depois que você estiver trabalhando, você consiga ter essa ligação com o seu público, essa ligação com a sua empresa e que você também se sinta uma pessoa feliz, não é? Com toda certeza, a gente atrai o que a gente transmite, né? Então, se algo está dando errado, se na entrevista de emprego está sendo sem sucesso, ou se no momento que você está lá vendendo não está conseguindo, tem outras pessoas vendendo mais que você, o problema está em você, não está em outra pessoa, não. Então, tem que tomar cuidado com isso. E a imagem pessoal é fundamental nesse quesito também. Anny, para quem quiser entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, um pouquinho mais de você, como é que faz para encontrar você? Vamos lá, gente. Tem o meu Instagram, que é o @AniCostaL. Vai aparecer aqui, viu? Anne com dois N's. Lá eu sempre vou estar compartilhando tudo relacionado à imagem pessoal, a importância das cores, análise de closet, análise cromática, que é o meu serviço principal, que é o que todo mundo adora fazer, que é descobrir quais são a cartela de cor, quais são as tonalidades que mais vão suavizar e harmonizar com a nossa pele. Então, isso é de extrema importância, porque vai ajudar no nosso cabelo, vai ajudar na nossa maquiagem, nos acessórios, na vestimenta. Então, tem a estratégia de imagem, a estratégia de imagem tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje.
qual que é o seu desejo, qual que é a sua intenção de imagem, qual a imagem que você acredita que você transmite, já está condizendo com o que você quer transmitir? Então, até uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês pararem, analisar. Pergunta às pessoas próximas também, o que é que você acha de mim? O que é que eu passo para você? E aí, aos pouquinhos, você ir formulando isso e perceber se você já está no caminho certo. Se não tiver, dentro da minha profissão, que é a consultora de imagem e estilo, eu vou conseguir lhe ajudar a encontrar essas respostas e a encontrar, ensinar quais são os caminhos que você vai conseguir percorrer para conseguir atingir esse objetivo na sua imagem pessoal, da cabeça aos pés. Bom, Anny, já que você trouxe para nós um apanhado leve, tem muita coisa para se aprofundar nisso. Tem. A gente conversou muito sobre isso, mas ainda tem muita coisa para aperfeiçoar nisso. E a Anny resolveu dar um presentinho para a gente. E eu estou disponibilizando aqui na descrição do vídeo um link onde você vai poder baixar um pequeno livro digital rapidinho que ela montou, exclusivo para nós, para que passe essas informações, para que você tenha um conhecimento um pouquinho melhor sobre Estilo pessoal. estilo pessoal. Então, você vai poder estudar um pouquinho mais sobre isso que a gente está falando aqui. O link está aqui na descrição. E já chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o joinha aqui no vídeo, porque o vídeo foi muito bom, a gente trocou muita ideia legal e eu acho que deu para ampliar muito essa percepção que a gente tem sobre a nossa própria imagem pessoal. Então, Anny, muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito sucesso. Foi muito legal ter você aqui e tudo que você pôde agregar, tudo que você pôde auxiliar nessa busca por emprego que está todo mundo aí procurando. E eu acho que a imagem pessoal, acho não, tenho certeza absoluta que a imagem pessoal é algo fundamental para fazer toda a diferença nesse processo. Muito obrigado, viu, Anny?